Boa noite a todos sejam bem-vindos a essa nossa Casa Espírita Cristã. É com bastante alegria que aqui nós nos encontramos na noite de hoje para falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus e sobre a doutrina dos Espíritos. E a passagem que nós temos para a noite de hoje, do livro Fonte Viva, é o capítulo 27, que tem por título Destruição e Miséria. Esse capítulo vem, de certa forma, complementar o que foi tratado aqui na semana passada pela nossa colega, que tratava acerca da fé. Então, eu até vou aproveitar para reler o texto, né? O banheiro sem fé. Aqui, na verdade, é uma continuidade desse tema. E esse livro foi psicografado por Chico Xavier e editado pelo seu mentor Emmanuel. E Emmanuel é um fervoroso apreciador, vamos dizer assim. Na verdade, a apreciação se refere à gratidão que ele tem por Paulo de Tarso, pelo amparo que Paulo de Tarso se dedica às inteligências afastadas do Cristo. Isso está no livro do Clóvis Tavares, que trata desse assunto. E ele foi buscar uma citação de Paulo aos Romanos, numa carta que Paulo ele escreve dizendo da vontade de estar junto aos romanos, mas ainda ele não havia tempo, não havia tido a oportunidade de se deslocar até lá. As coisas naquela época eram um pouco difíceis, né? Então ele escolheu essa frase para a gente: em seus caminhos a destruição e miséria. Essa frase assim isolada está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Ela, isoladamente, ela não nos diz muito, mas aqui ele se refere às pessoas que, de certa forma, foram escolhidos, né, para levar a mensagem do Evangelho, começando pelo povo judeu, e ele estende isso aos gregos e aos gentios depois. E ele diz da necessidade de fidelidade a Deus, né, de se manter ligado ao Pai e aos ensinamentos depois, né, complementados por Jesus. E a doutrina dos Espíritos, né, alguns séculos atrás, vem relembrar isso, há quase 2 séculos, né, 1857. Até agora, em abril, é o aniversário do Livro dos Espíritos, que vai ser aniversário da codificação. E ele, para tratar desse assunto, ele fala com relação, na mensagem anterior era o banheiro sem fé. Aqui é o banheiro também que está se distanciando da fé. De repente, a gente pode até associar com aquela parábola do semeador, né? Das sementes que caíram no caminho, e algumas os pássaros levaram, outras foram ressequidas pelo sol, e algumas produziram. Então, essa mensagem pega um pouco nesse aspecto. Então, ele diz o seguinte, ó: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Está falando, a partir do momento que nós conhecemos a verdade, né, trazida por Jesus, a sua mensagem, que muitas vezes divulgamos essa mensagem, trabalhando, de repente a gente vai se afastando disso, como diziam algumas passagens, que larga a porta estreita, larga a porta da perdição e estreita é a porta que conduz aos céus, né? Basicamente, uma parábola diz isso, nos ensinamentos de Jesus. Então ele chama a nossa atenção para essa questão. E como que nós estamos nos distanciando de Jesus? Ele cita alguns exemplos, e alguns tópicos que depois eu vou pedir licença para lê-los, né, porque fica bem mais claro e mais fiel ao ensinamento de Emmanuel. Por exemplo, quando deixamos que a ociosidade nos tome o pulso de nossas vidas, né? A tristeza, o vício, a negação com relação àquilo que a gente já aprendeu, e o desespero. Então, a partir desse momento, nós estamos criando um caminho, como ele diz aqui, de destruição e miséria, porque isso não afeta só a nós mesmos,
afeta todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, que nos observam, que são ainda incipientes, né, nessa questão de crescimento espiritual, e acabam se desiludindo. O próprio Kardec comenta isso, acho que é no livro A Gênese, não tenho bem certeza, mas está numa das obras da codificação, que ele fala que existem pessoas que são ateus por decepções com as religiões, mas a decepção está mais ligada aos líderes religiosos, aos expositores de doutrina, de religiões do que a própria religião. O próprio Espiritismo é uma doutrina que, para nós, ela está perfeitamente embasada nos ensinamentos de Jesus. Ela veio resgatar isso, veio nos mostrar, nos apresentar como funciona o plano espiritual. E, eventualmente, nós podemos esbarrar em divulgadores da doutrina que não seguem exatamente os preceitos de Jesus. Porque muitas vezes as pessoas, como em qualquer outra religião, podem se ater ao verbo, aos ensinamentos, mas não exemplificar aquilo que elas estão explicando, que elas estão ensinando. É muito fácil falar de humildade e caridade quando eu tenho uma postura totalmente diferente e as pessoas nos observam. Então, de repente, a pessoa fala de amor ao próximo, de humildade, mas ela é orgulhosa. E as pessoas observam isso e se decepcionam, né? Acho que muitos de nós já teve até a oportunidade de presenciar algum tipo de comentário de algum amigo, de alguma pessoa com relação a isso. Mas vamos seguir aqui as palavras textuais de Emmanuel. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre, se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam. Mas de repente a pessoa está ali dentro da doutrina, dentro de qualquer seita religiosa, e de repente ela para, né? Começa a se esquivar às atividades. Os outros observam e, se são ainda incipientes, muitas vezes também acabam sendo paralisados com isso. Elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangulam as próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação. De repente acontece também, né? As pessoas acabam buscando outros caminhos e se afastam da religião, e aqui é a questão da negação, talvez até por decepção, como o próprio Kardec nos ensina, né? Destrói as esperanças tenras no sentimento de quanto se abriram da fé. As pessoas estão se chegando ainda, né? E tece vasta rede de sombras para si mesmo. Tudo tem consequência, né? Como a gente tem aprendido. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Se transferes a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Desespero, né? Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo, esse tesouro que é o tempo, né, um patrimônio, em lamentações improfícuas. A lamentação não vai resolver nada. É óbvio que em determinado momento nós temos que conversar, né, com alguém, principalmente às vezes com até um terapeuta, com relação a algumas questões. Mas a gente pode ficar falando isso para todo mundo a todo momento, né? Não podemos nos prender a isso. Tudo tem um momento adequado. Se torna um vício também, né? A reclamação. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se.
Além de nós estacionarmos, a gente faz com que os outros também parem, né? Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar o semelhante e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre. E aqui já as conclusões de Emmanuel. Desventurado é aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram. Porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Só voltando aqui um pouquinho, aqui no começo ele fala que essas leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Tem um momento que ele fala isso. E no Livro dos Espíritos, a questão 621, que um colega nosso sempre traz a lembrança aqui, trata exatamente dessa questão. As pessoas falam, mas onde estão gravadas essas leis, né, com relação a Deus? Falando, na consciência de cada um. Aí Kardec interroga novamente os espíritos, né? Bom, se cada um já tem isso gravado na consciência, por que então a doutrina dos espíritos veio relembrar? O Deus pediu que determinou que fosse relembrado. É porque ou ela foi esquecida ou ela foi deturpada, corrompida. Então nós estamos sendo lembrados ou relembrados acerca disso. Aí entra a responsabilidade de cada um de nós, né? Então é isso. Destruição e miséria é o que está sendo semeando todo aquele que se distancia, como ele falou aqui, né, sobre a questão da tristeza, da ociosidade, principalmente, notadamente, aqueles que já têm um trabalho, como aqui foi mencionado, de discípulo, né, de levar essa mensagem adiante aos semelhantes. Então, é uma preocupação que nós devemos ter, né? A questão da fé novamente aqui. Então, basicamente é isso que eu tenho para a noite de hoje. O capítulo 27 do livro Fonte Viva, eu acredito que a senhora e os senhores, na medida do possível, podendo lê-las, talvez tenham até algum ponto a mais a interpretar, porque os espíritos sempre nos ajudam nessas interpretações. E cada um tem uma determinada missão a cumprir aqui, né, na Terra, e essas inspirações dos espíritos, elas vão nos mostrar esses caminhos, né, onde possamos levar luz às pessoas e cumprir com as nossas obrigações, sermos fortes, né, perseverantes, para que possamos realmente levar a mensagem de Jesus àquelas pessoas que muitas delas ainda não tiveram a oportunidade de conhecer, ou a mensagem de Jesus não foi apresentada adequadamente. Tá bom? Então é isso, vamos nos recolhendo mais uma vez intimamente, agradecendo a Deus, a Jesus, rogando a bênção do alto e oferecendo as nossas vibrações de paz, de amor, de saúde, de reconforto, de fé e esperança a todos aqueles nossos irmãos, especialmente como a mensagem da noite de Emmanuel nos pede, aos discípulos que estão se distanciando do Mestre, que sejam fortalecidos, que sejam iluminados, que a luz do meio de Jesus possa voltar a brilhar em suas mentes, que a chama do amor de Jesus acalente os seus corações e que todos juntos possamos caminhar em direção do Mestre, vibrando paz, amor, perdão, humildade, em favor de todos aqueles que estão à nossa volta, e irradiando essa luz, esse amor, rogando a bênção do alto aos nossos familiares que não puderam estar aqui conosco nessa noite, aos nossos amigos, a todas as criancinhas, todos os nossos familiares, né? Crianças, órfãos, idosos, enfermos, aos nossos irmãos retidos nas prisões, nas clínicas de recuperação psiquiátricas também, que possam ter um lampejo de consciência, que o nosso amor ao Mestre
e aos semelhantes possam de alguma forma alcançá-los e fortalecê-los para que possam retomar o rumo do crescimento espiritual em suas vidas. Bebemos pela água nos frascos lá na entrada da nossa instituição, que nela possam ser contidos os elementos indispensáveis à nossa harmonia física e espiritual, ao nosso reequilíbrio. E que se entre nós aqui se encontrar um irmãozinho carente de maiores atenções, que possa ser envolvido em mais amor e carinho e encaminhado às instituições de amparo e auxílio que estiverem necessitando. E assim, rogando o passe coletivo a todos nós, para que quando adentrarmos a sala de passes, a câmara de passes, possamos receber o complemento de energias físicas e psíquicas e que tanto necessitamos. E uma vez mais agradecidos, pedimos licença para encerrar com a doce prece que Jesus nos ensinou. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe a todos. Uma ótima semana.